Graça e paz, povo de Deus, Nilton Revaíra e mais um Vigilantes da Torre. E hoje com o primeiro jornal Gospel. Isso mesmo, meus queridos. Uma nova forma aqui de criar conteúdo para você. Se você gostar, coloque aí a hashtag faz mais um e nós vamos produzir para você. Bora então para as notícias, meu povo. Lucas Lima, de 24 anos, esse garotão aqui, ele cresceu, né, na igreja e se afastou. É como a típica história que a gente já conhece. Envolvendo-se então no mundão, aconteceu dele ser fatalizado, né, dele receber tiros, né, ser baleado, e ele ficou numa situação muito precária, ao ponto de ser levado para a UTI e os médicos não davam muita chance. A família então se colocou na presença de Deus, buscando a Deus, e juntamente com o seu pastor começaram a interceder, e ele mal na UTI, muito mal, entrou em coma, e o pastor Caio, que era o seu pastor ali, começou a visitá-lo todos os dias, orar por ele e ler a Bíblia para ele. E isso se desenrolou por alguns meses, né? E quando fechou então 4 meses que ele estava naquele estado de coma, seu pastor, inspirado pela graça do Espírito Santo, pegou na mão dele um determinado dia e disse assim: Lucas, eu sei que tu está me ouvindo. E está na hora de você acordar e de tomar uma decisão por Jesus Cristo. E assim que você tomar uma decisão por Cristo, eu mesmo vou fazer o teu batismo. Alguns poucos dias depois deste momento na presença de Deus, o Lucas abriu os olhos, começou a falar e começou a voltar a si. A recuperação dele foi muito rápida. Ele começou a se esforçar, né, na fisioterapia e desenvolver de novo os seus músculos, suas forças, e se restabeleceu rapidamente. Se decidiu por Jesus e foi batizado, conforme o pastor Caio profetizou na sua vida que faria. Foi batizado, desceu as águas batismais. E o próprio Lucas, ele diz, né, na entrevista em que é mencionado, ele diz que naquele momento ele nasceu de novo para se tornar um missionário. Glória a Deus, meus irmãos. Jesus ainda faz milagres. O próximo caso da nossa lista é da jovem Rebeca Marques, de Fortaleza, no Ceará. O que aconteceu? A jovem Rebeca, ela era uma jovem ativa, ela praticava natação, vôlei, karatê. Era uma moça muito ativa como todas as outras moças. Só que o que aconteceu com a vida dela? Apareceu uma doença rara, né? Que os médicos diagnosticaram essa doença rara, não sabiam como é que ela principiou e nem tampouco conheciam como ela poderia ser curada. E essa doença rara começou a limitar as movimentações, limitar as suas forças, e ela parou então numa cadeira de rodas. Nessa cadeira de rodas, então, ela começou a se encontrar de verdade com o Senhor. Ela começou a estreitar a comunhão com Deus. E mesmo naquela condição, ela reconhecia que Deus era muito maior, que Jesus era muito maior, que não era aquela condição em que ela estava que talvez lhe impediria de qualquer coisa, ou que visto fosse culpa de Deus, como muitos adolescentes revoltados assim pensam. Não, ela não pensava dessa maneira. Ela pensava, conforme diz-nos o texto bíblico, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que servem a Deus.
tempo passou, o ano era 2018, e à medida que o tempo foi passando, chega dezembro daquele mesmo ano. Ela já estava já 3 meses e pouco, quase 4, sem andar, sem se movimentar. Era da cama para a cadeira, da cadeira para a cama. Essa era a vida dela. E próximo ao seu aniversário, ela tem uma visão, um sonho, podemos melhor dizendo. Ela tem um sonho, e neste sonho, Jesus chega na presença dela, estende as mãos para ela, pega ela pelas mãos, levanta ela da cadeira e começa a dançar com ela. E ela acorda contando esse sonho para a família, completamente emocionada, dizendo: esta noite Jesus dançou comigo. E o que ocorre então, meus irmãos, é que ela continuou vivendo a sua vida, atendendo, no caso, outros jovens até mesmo na mesma condição que ela, né, atendendo crianças, mesmo com a sua dificuldade, no caso, ela trabalhava, era ativa, trabalhando na obra de Deus. E naquele dia, naquela temporada do seu aniversário, em dezembro, né, de dezembro até fevereiro, que foi a época do milagre, quando chega então fevereiro, ela vai no culto de jovens. E no culto de jovens ela está com outra amiga também cadeirante. E ela diz para a amiga assim, ó: eu vou te mostrar o que eu consigo fazer. Ela disse assim para a amiga: eu consigo ficar em pé alguns segundos. E aí ela disse que ela colocou as mãos nas laterais da cadeira e fez força. E ela disse que desta vez não foi como das outras vezes, na qual ela tentava se levantar com muita dificuldade. Ela levantou com força total. E ela não parou em pé somente alguns segundos, ela começou a sentir-se fortalecida. E ficou em pé alguns bons minutos em pé. E aí, logo em seguida, o pai dela chega, seu Roberto, e ela diz assim: pai, olha aqui o que eu consegui fazer. E ele diz assim: para, filha, para, senta, você vai cair, você vai se machucar. O medo dele era que ela tivesse os ossos já fragilizados e que ela fosse cair e acabasse quebrando. Só que, para o espanto de todos, ela começou a andar e a saltar dentro da igreja. Glória a Deus, né? Coisa linda o que o Senhor Jesus faz. E hoje, a jovem Rebeca Marques testemunha o grande milagre que Jesus fez na sua vida. Nosso próximo grande sinal de Deus aconteceu nos Estados Unidos. Isso aí, minha gente, né? Em um voo da American Airlines. O que aconteceu nesse voo? Uma irmã se encheu do poder de Deus e começou a clamar Jesus, Jesus, e falar em novas línguas. E levantou da cadeira e começou a sapatear no corredor, cheia de Deus, falando novas línguas, e ninguém entendia nada. Alguns diziam: essa mulher é louca, e tentavam acalmá-la, tentavam fazer ela se sentar, e não conseguiam. Chegavam perto dela e não conseguiam tocar nela, e ela louvando e bendizendo, e dizendo Jesus, Jesus, e falando novas línguas. E a única coisa que o povo entendia que ela falava era Jesus, o restante eles não entendiam. Os comissários de bordo começaram a ir lá, tentar atender ela, tentar acalmar ela, tentar fazer ela sentar. E ela não sentava de jeito maneira, e aquela balbúrdia dentro do avião. Isso aconteceu durante 2 horas. E por 2 horas o avião não pôde decolar. O voo atrasou durante 2 horas. E todo mundo já indignado, impaciente, porque o voo estava atrasado.
E aquela mulher não sentava e só glorificava e falava em novas línguas e glorificava e sapateava, né, no meio do corredor. Só que da cabine de transmissão lá veio uma nota para o piloto, para o capitão comandante do voo, dizendo o seguinte, que houve uma pane na turbina central e que ela começou a pegar fogo, eles estando no solo, ela começou a pegar fogo, levantou fumaça. E aí eles disseram que se eles tivessem levantado o voo na hora prevista para levantar em voo, aquele voo seria o último. E todos puderam entender que por intermédio daquela mulher Deus estava trazendo livramento para aquelas vidas. Até mesmo quem era ateu, que não conseguia, né, crer no poder de Deus, reconheceu que verdadeiramente era Deus livrando a todos. Dá uma olhadinha no vídeo aí, você vai ver. Gostou do vídeo? Nós estamos tentando, meus irmãos, fazendo o melhor para vocês. Ficamos aí bastante tempo sem gravar nada, né? Para criar conteúdos melhores, para não gravar por gravar. Vocês merecem coisa de qualidade. Deixe seu like, siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe para mais pessoas estarem conosco no canal. Muito obrigado por tudo. Graça e paz.